E aí, meus queridões, meus parça, meus casca de bala. Nós vamos ver hoje um conteúdo essencial para o seu concurso. Nós vamos falar de alguns artigos aqui da, da Constituição Federal, certo? Vamos falar da Constituição Federal. E tem muita coisa boa para a gente ver. Muita, mas muita mesmo. Então, aperte o cinto aí, porque a nossa matéria de hoje, ela é assaz importante. Ela não é importante, não. Ela é assaz importante, beleza? Então, seguinte. Nós vamos falar, então, vou ficar no cantinho aqui, para vocês me verem. Nós vamos falar aqui, olha, do artigo 5º. Vamos começar pelo artigo 5º da Constituição Federal. Bom? Então, esse artigo 5º, ele trata dos direitos e deveres. Ele trata dos direitos e deveres, certo? Então, aqui, olha. Direitos e deveres. Bom? Direito é aquilo que você pode fazer, beleza? Direito é aquilo que você pode fazer, que está ao seu alcance, que está ao seu acesso. E dever é aquilo que você tem que cumprir, tá bom? Então, você tem uma criancinha, ela passou mal, ou então você se sentiu mal. Você tem direito à saúde. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Você tem direito a comprar uma residência, perdão, a comprar uma casa lá e ninguém pode invadir. Então, eu quero dizer para vocês que direito é aquilo que você pode fazer, dever é aquilo que você deve cumprir, bom? Aqui nesse conceito de direito, eu já gostaria de fazer uma diferença para vocês. A diferença entre direito, beleza? Vamos fazer uma diferença aqui entre direito. Deixa eu colocar nossa tinta azul aqui, fica melhor. Olha, nós vamos... Azul não, perdoe, vermelho. Ó, você tem que saber a diferença entre direito versus garantia, tá bom? Garantia. Qual que é a diferença entre direito e garantia? Direito é aquilo que já está à sua disposição imediatamente. Exemplo de direito. Olha aqui, ó. Olha o tanto de direito que nós temos aqui, ó. A vida é um direito, tá bom? Liberdade é um direito. Igualdade, segurança e propriedade. Isso aqui forma a sigla, é um macetinho para você não esquecer, olha. Vida, liberdade, igualdade, segurança. Deixa eu consertar esse S aqui, ficou muito feio. Segurança e propriedade, tá bom? Aqui nós temos o LISP, bom? Tudo isso é direito, por quê? Porque está imediatamente colocado à sua disposição. Está ao seu dispor aqui, tá bom? Agora, garantia. O que é uma garantia? Garantia é aquilo que está à sua disposição, porém, você tem que peticionar. Você tem que adentrar a justiça para aquilo. Aquilo está colocado à sua disposição. Então, olha, o direito já é seu. O direito à vida, não precisa de uma lei para falar que você tem direito à vida. A liberdade, não precisa de uma lei para falar que você tem direito à liberdade. A igualdade, segurança e tal. Mas agora, vamos imaginar uma coisa. Vamos imaginar que você vai sair à rua da sua casa, mas alguém foi lá e fechou o seu portão. Vamos imaginar que alguém foi lá e colocou um veículo na sua porta e não quer tirar. Pronto, já feriu o seu direito à liberdade. Então, para garantir o acesso ao seu direito à liberdade, nós temos aí o chamado habeas corpus, HC, habeas corpus. O habeas corpus, então, é uma garantia. A garantia, que é o quê? Para que serve mesmo a garantia? Para assegurar o direito, tá bom?
Então, você tem o direito e a garantia assegura aquele direito. Tá bom? Beleza. Um outro exemplo. Nós temos aqui o artigo 5º falando da igualdade. Igualdade, tá bom? Então, tem você e tem sua colega. Vocês vão participar ali de uma sessão de vacinação no posto de saúde, por exemplo. No posto de saúde está você e sua colega. A pessoa que vai aplicar a vacina, eu estou falando de uma vacina gratuita em que toda a população tem direito a receber. Então chega você e sua colega e quem vai vacinar fala, não, só vou vacinar ela, você não vai vacinar não. E você vai perguntar, mas por quê? A pessoa que está vacinando fala, não, porque eu não quero. Peraí, feriu o seu direito de igualdade, certo? Então, você pode entrar na justiça, ou deve, na verdade, né? Você pode entrar na justiça para obrigar essa pessoa a garantir o seu direito de igualdade, a vacinar. Inclusive, cabe danos morais. Danos morais, tá bom? Por quê? Porque feriu a sua moral ali. Então, o direito é aquilo que está à sua disposição, tá bom? E a garantia é aquilo que vai assegurar o seu direito. Então, vamos aqui falar do nosso artigo 5º e da continuidade, né? Então, o artigo 5º ele fala assim, ó, todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Vou aumentar aqui para ficar melhor para você ler. Então, olha, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Olha o que eu falei, sem distinção de qualquer natureza. Quando a lei fala isso aqui, muito cuidado, porque tem muita pegadinha. Qual a pegadinha? Vai ter uma questão falando para você assim, ó, mas por que o deficiente ele tem direito daquela vaga específica? Por que a criança ela tem algumas prioridades? Por que o idoso tem algumas prioridades? Então, quando se fala aqui, ó, sem distinção de qualquer natureza, eu quero que você entenda que esse termo, sem distinção, ele envolve pessoas na mesma situação ali, tá bom? Na mesma situação. Então, e se, por exemplo, tiver uma colisão entre um direito de um idoso e uma criança, aí tem que analisar caso a caso para ver quem tem prioridade. Então, quando se fala sem distinção de qualquer natureza, a lei quer dizer que sem distinção de pessoas que estão no mesmo pé de igualdade, na mesma situação. Bom? E dando continuidade, garantindo-se aos brasileiros, olha, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. O que significa residentes? O estrangeiro pode estar aqui, ó, só de passagem. Ele pode ter caído aqui de paraquedas, que ele vai ter o mesmo direito que um brasileiro, tá bom? Ele vai ter o direito à vida, ele vai ter assegurado o direito à liberdade, o direito à igualdade, segurança, propriedade, dentre vários outros direitos. Tudo isso aqui, ó, que está no artigo 5º da Constituição, e aqui eu citei alguns incisos, mas no geral, tudo que está nesse artigo 5º cabe aos brasileiros e aos estrangeiros, tá bom? Alguém poderia me dizer, professor, mas será que o estrangeiro ele tem o mesmo direito, por exemplo, de assumir alguns cargos aqui no Brasil? Não, isso vai ficar para uma outra discussão. Nós estamos falando desses direitos aqui essenciais, tá bom? Então, o estrangeiro pode estar aqui de passagem, ele tem seus direitos assegurados, tá bom? E tem que cumprir deveres também, né? Então, olha aqui. Nós temos aqui, então, olha, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Isso aqui é muito importante porque nós temos aqui o princípio da igualdade. Princípio da igualdade, tá bom? E o princípio da igualdade, ele nos remete a isso aqui que foi dito, ó, sem distinção de qualquer natureza. O filósofo Aristóteles chegou a dizer o seguinte, que todos são iguais na medida em que se desigualam. Isso aí encontra respaldo no exemplo que eu dei, do idoso, da criança. Então, cada particularidade
ela tem que ser levada em conta, tá bom? Então, priorizar determinadas categorias não fere o princípio da igualdade. Tem até uma música da banda Engenheiros do Havaí que fala assim: todos iguais e tão desiguais, uns mais iguais que outros. Então, vai direto nisso aqui que estamos falando. Então, muitas vezes o princípio da igualdade ele não é respeitado. Então, aqui, ó, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano e degradante. Esse inciso é tão importante que existem alguns estudiosos do direito, por exemplo, o professor Norberto Bobbio, chegou a afirmar que esse aqui é um dos poucos princípios absolutos que existem, ou seja, que não podem ser mitigados, tá bom? Princípio da não tortura. Aí existem teorias, teoria da bomba relógio, tá? Mas isso aí não precisamos aprofundar dessa maneira, não. Então, eu vou comentar aqui alguns dos incisos do artigo 5º e depois você faça a leitura integral dele, porque é muito importante. Então, aqui, ó, livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. O que isso significa? Você pode expor seu pensamento, porém você não pode se esconder por trás dele. E aí existe uma discussão hoje na internet que trata muito sobre isso, porque existem vídeos com vozes de inteligência artificial. A lei vai ter que inovar para acompanhar isso aqui. Então, por que é vedado o anonimato? Anonimato é você se esconder, porque você tem direito de falar, mas tem que arcar com as consequências também. Então, aqui é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Então, se você ou se alguém te ofendeu, você tem direito de resposta. Essa resposta pode ser judicial, pode ser nos meios públicos. Isso acontece muito porque existe muito linchamento digital hoje. Basta falar que uma pessoa cometeu tal coisa que isso aí a pessoa já é julgada, já perde o emprego e tudo. E muitas vezes, quando comprova que essa pessoa é inocente, ela já teve um desgaste na sua vida. Bom? Então, é inviolável a liberdade de consciência e crença. Então, as pessoas elas têm direito de abnegar de alguns determinados ofícios em decorrência de sua consciência e crença. Por exemplo, nós podemos pegar aí a questão dos adventistas, e as provas para eles têm que ser aplicadas em outro dia. Das pessoas que, por exemplo, não vão servir o exército em decorrência da consciência e crença, mas elas têm que cumprir uma obrigação paralela, justamente para não ferir o princípio da igualdade. O nome desse princípio aqui é escusa de consciência e crença, tá bom? Escusa de consciência e crença. E aí, olha, nós temos aqui a assistência religiosa nas entidades civis, militares e coletivas. É por isso que as pessoas têm assistência nas cadeias, nos hospitais. Se você for olhar, muitos hospitais têm dentro lá uma capela, mas não só para trazer a religião A ou B. A pessoa tem direito de profetizar qualquer culto, tá bom? Então, ninguém tem direito de menosprezar a cultura ou a religião alheia. Então, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica. Você não pode dar, por exemplo, uma festa aberta ao público e falar, não, eu só aceito pessoa dessa religião. Não, pode ser, ela vai ser aberta ao público em geral, se for um evento aberto, né? Então, aqui a liberdade intelectual, direito à intimidade. Então, esse artigo 5º, ele é bastante amplo. Olha o que eu vou falar para você. O artigo 5º, ele está na nossa Constituição Federal, tudo bem? Então, ele é um direito fundamental, porque está na Constituição Federal Brasileira, e ele também faz parte do catálogo de direitos humanos. Por quê? Porque o artigo 5º, ele abarca tratados internacionais de direitos humanos, ou seja, o que está escrito no artigo 5º foi amparado por tratados internacionais. Então, quando os artigos da Constituição, em princípio, que tratam de direitos e garantias fundamentais, quando eles estão na Constituição, são chamados de direitos fundamentais. Quando, além da Constituição, eles estão em tratados, eles são chamados de direitos humanos, tá bom? Então, dando continuidade aqui, olha,
A casa é o asilo inviolável, então isso aqui vai ao encontro do seu direito aqui, olha, de propriedade. Vai ao encontro do seu direito de propriedade. Tá aqui, ó. Direito de propriedade. Então, a casa, ela é um asilo inviolável. E aí, pessoal, olha, acesso à informação, todos podem se locomover aqui, ó, em tempos de paz. Aqui, olha, a liberdade de você exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que seja legalizado. E aí, o que que acontece? Existem trabalhos, por exemplo, a profissão de advogado. O advogado, o advogado, advogado, ele tem que se submeter ao exame da OAB. E aí você poderia me perguntar assim, professor, mas se a Constituição, que é a norma maior, assegura o exercício de qualquer trabalho ou profissão, por que que ele tem que se submeter à OAB? Porque essa norma aqui, olha, ela é uma norma de eficácia limitada, tá bom? Uma norma de, perdoe, ela é uma norma de eficácia contida. O que quer dizer uma norma de eficácia contida? Significa que, embora algo esteja especificado, tá bom? Embora algo esteja garantido, um direito esteja garantido, ele pode sofrer uma certa restrição legal. Então, a lei pode conter, pode frear os ímpetos dessa norma, tá bom? Então, dando continuidade aqui, dando continuidade. Então, todos têm acesso à informação. Aqui tem o direito a informação, a formar reuniões, associações, liberdade de associações. Aqui, ó, todos podem se reunir pacificamente, ou seja, em tempos de paz. E por aí vai. Aqui nós temos o catálogo de direitos, tá bom? Catálogo de direitos. Então, gostaria que você analisasse tudo isso aqui com calma. Mas, principalmente, os tópicos aqui, olha, que tratam, por exemplo, de racismo. O racismo é crime inafiançável e imprescritível. Rola muita pegadinha sobre esse assunto. Por quê? Porque fala que, muitas vezes, que o racismo é prescritível, ou então fala que ele é afiançável, tá bom? Mas não. Então, o racismo ele é um delito inafiançável e imprescritível, tá bom? Agora aqui, ó, nós estamos falando de crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia. Aqui, ó. Nós temos o TTT, tráfico, tortura, beleza? Aqui, ó. Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. Então, olha, o TTT, deixe-me especificar isso aqui, ó. Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. O TTT, ele é insuscetível de graça ou anistia. Agora, o racismo, ele é um delito inafiançável, beleza? E imprescritível. Tem muita pegadinha sobre esses dois incisos e você não vai vacilar nisso aí. Por quê? Porque você estuda no Lyon Concursos. É nóis. Então, aqui nós temos, olha, de novo, crime inafiançável e imprescritível. Ó, de novo, ó, inafiançável e imprescritível. A ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Então, qual a conclusão que nós chegamos aqui? Tanto o racismo quanto esses crimes aqui, olha, eles são inafiançáveis e imprescritíveis. Ambos são inafiançáveis e imprescritíveis, tá bom? Imprescritível significa que o Estado ele não perde o direito de perseguir esse crime, de ir atrás dele, ele não prescreve. Então, dando continuidade aqui, nós vamos agora falar sobre... Aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, ó. Falei com vocês do habeas corpus. O habeas corpus, então, é uma garantia,
Garantia. Garantia. Garantia a quê? Ao direito de locomoção. Direito de locomoção. Falei com vocês que as garantias elas estão dispostas na Constituição Federal para assegurar os direitos. Então, aqui, ó, mandado de segurança também é uma garantia. Garantia para quê? Quando alguém viola um direito líquido e certo. Direito líquido e certo. Tá bom? Direito líquido e certo. Não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, o que é habeas data? Habeas data é o direito de você ter informações, tá bom? É o direito de você ter informações. Você chegou até informações que cabem a você, né? E que não sejam sigilosas. Então, você chegou a um determinado departamento e lá alguém negou alguma informação que é sua de direito, você vai entrar com habeas data. Beleza? Então, aqui agora, dando continuidade, nós vamos falar aqui do próximo artigo, muito importante para esse concurso, que é para os concursos em si, né? Que são os direitos sociais. Os direitos sociais. Olha aqui para o pessoal. Olha aqui para o professor. Os direitos sociais, eles são aqueles direitos que estão à disposição dos cidadãos ou dos indivíduos em si, tá bom? Dos indivíduos. E nem sempre eles vão poder ser executados imediatamente. Os direitos sociais, eles foram chamados por um professor cujo nome é José Afonso da Silva. Os direitos sociais, eles foram chamados de normas programáticas. Normas programáticas. Programáticas. Eles foram chamados de normas programáticas. O que quer dizer isso? O que são normas programáticas? Normas programáticas são programas que o Estado cria para ir cumprindo gradativamente. Quando a gente lê o artigo 6º, você vai entender o que eu quero dizer. Olha o que o artigo 6º fala aqui, ó. São direitos sociais, olha, a educação, foca nisso aqui, ó. Educação é um direito social, tá bom? Educação. Saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, maternidade, infância, assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Então, presta atenção aqui. Será que todos esses direitos aqui, o Estado, ele assegura de modo imediato, de modo pleno para você? A nossa saúde ela é um exemplo de saúde? A nossa alimentação é um exemplo, nosso país é um exemplo de programas alimentícios? Não. Não é à toa que existe a fome, existe o desemprego, existe a ausência de moradia. O transporte público brasileiro é extremamente caótico. O lazer, na prática, ele acaba sendo limitado a poucas pessoas. Nós temos uma carência extremamente expressiva em matéria de segurança pública. Previdência social, tem muitas pessoas que deveriam estar aposentadas e não estão. A previdência nossa está sucateada, tá bom? Olha aqui, proteção à maternidade. Então, você que é mãe aí, olha, está assistindo a essa aula, será que as mamães elas têm todo o direito à maternidade em si? Será que o seu tratamento, quando está grávida, ou quando descobre uma gravidez em si ali, você tem esse tratamento completo? Você tem toda a assistência médica, todo o amparo? Claro que não, né? Então, são filas enormes. Os programas sociais são extremamente deficitários. Eu estou aqui não é para falar mal de governo A ou B, não, pessoal. Estou falando no geral, tá bom? E olha aqui, ó, assistência aos desamparados. Então, tudo isso aqui ó, são normas programáticas, ou seja, são programas, tá bom? Programas que o Estado, quando eu falo Estado, entenda a federação, entenda o país em si, tá bom? Então,
o Estado, ele tem que cumprir gradativamente, tá bom? O ideal seria que fosse cumprido imediatamente. Mas o Estado, ele cumpre isso, ele vai cumprindo gradativamente. Tá bom? Então aqui nós vamos ver nosso próximo artigo. Nós vamos lá falar. Tá, deixa eu só fazer um comentário aqui sobre esse parágrafo único, olha. Olha só, não riam, viu? Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. O que isso quer dizer? Está falando o seguinte, ó, que se uma pessoa estiver em uma situação de vulnerabilidade, o que é vulnerabilidade social? Se ela não tiver emprego, se ela estiver desamparada, tudo bem? O que vai acontecer? O Estado tem que amparar essa pessoa, então ela merece ela tem direito a um amparo social e financeiro. Então, nem sempre o Estado ele tem condições de arcar com isso aqui, olha, de dar um amparo para todas as pessoas que são miseráveis, que vivem a miséria, tá bom? Pessoas que estão desamparadas. Então, também tem a má fé de muita gente, né? Convenhamos. Muita gente acaba por abusar do direito social. Então, por exemplo, se tem uma fila para a cesta básica, se tem pessoas ali, famílias que pegam 3, 4 cestas básicas, elas estão ferindo, estão prejudicando outras pessoas que vão ficar sem. É só um exemplo. Cesta básica que eu falo, cesta básica é distribuída pelo Estado. Bom, então aqui falamos do artigo 6º. Lembre-se que o artigo 6º ele trata de programas. Olha aqui, ó. O artigo 6º são programas sociais, ou seja, para o Estado ir implementando gradativamente. Já o artigo 5º, aquele que nós vimos, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade como a vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Esse artigo aí, ele é uma norma de eficácia plena, ou seja, imediatamente já deve ser cumprido, tá bom? Então, dando continuidade aqui, nós vamos lá para o artigo... Nós vamos agora para o artigo 205 da Constituição, tá bom? Agora falar do artigo 205. Então, bora lá. Com calma, com tranquilidade. Então, aqui, ó. Artigo 205. Muito importante. Muito importante. Esse artigo aqui, só conferir, tá. 205. Ele vai tratar da educação. Beleza? Cultura e desporto. Desporto está relacionado aos esportes. Mas para nós vamos focar aqui, olha, na educação. Beleza? Então, olha aqui, ó. Olha o que o artigo 205 fala. A educação é um direito de todos, beleza? E dever do Estado. Cuidado que sua prova vai querer trocar isso aqui, ó. Sua prova vai falar que a educação é um dever de todos e direito do Estado. Então, cuidado, viu? Cuidado para não cair nessa pegadinha. E você não vai cair nessa pegadinha porque você é aluno do professor Patrick, você é aluno do Lyon Concursos e nós vai voar abaixo nessa prova. Nós vai é boa, né? Chegou a doer os ouvidos. Então aqui, ó. A educação é dever, beleza? A educação é dever de quem? Do Estado e o dever da família. Eu sei que você que é professor deve ter dado até uma risada aí agora. Por quê? Falar que educação é um dever da família é uma piada, né? As famílias não comparecem às reuniões dos filhos. As famílias não comparecem à escola para saber como o filho está. E eu vou além. As famílias, elas não comparecem nem dentro do próprio ambiente familiar para ver como é que o filho está. Certo? Filho ou responsável. Então, a criança passar a noite na rua vagando aí, o pai, a mãe, o responsável não tem nem estrutura
para saber como a criança está. Certa vez, em uma sala de aula, o pai chegou para mim, deu o telefone dele e falou assim: olha, esse aqui é meu telefone. Eu queria que você cuidasse do meu filho para mim. Aí qualquer coisa você me liga. O pai falou isso comigo. E detalhe, viu? Na época eu tinha ali 20 anos de idade. Hoje eu já tô mais gasto. Tô com 41. Mas na época eu tinha 20 anos. Então eu fiquei assim. E isso foi numa escola particular, nem foi numa escola pública. Então as famílias são extremamente negligentes na maioria das vezes. Então aqui, ó, a educação é um direito. O que vai cair na sua prova, o que você precisa saber disso aqui, ó, é saber esse jogo de palavras. A educação é um direito de todos, beleza? Direito de todos. Mas é um dever do Estado e da família. Ela será promovida, beleza? Promovida e incentivada. Ela será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. É daí que vocês veem a colaboração da sociedade por meio de associações, entendeu? Associações. Quando fala sociedade aí, você entenda ali que pode ter associações de grupos escolares, pode ter, por exemplo, os pais podem montar uma associação ali para dar um embasamento na escola. Muitos anos atrás existe um programa em Minas Gerais chamado Amigos da Escola, em que quem quisesse se voluntariar para dar uma ajuda na escola era muito bem-vindo. Depois esse programa acabou. Então aqui, ó, colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, olha essa palavra aqui, ó, pessoa. Então, a escola, pessoal, a escola, ela, antes de tudo, ela garante aos alunos o direito à dignidade. A dignidade. Por isso que a lei não colocou aqui, ó, cidadão. Cidadão é aquela pessoa que vota. Então, o ambiente escolar é para garantir às pessoas também dignidade. Quantas vezes você já não viu ali um aluno, ou a maioria, né, das vezes na escola pública, o aluno vai só para merendar, o aluno não tem roupa. Você que é professor aí, quantas vezes o aluno chega perto de você, o aluno tá nem banho tomou, ele tá com a higiene totalmente debilitada, porque na casa dele não tem água. Então, muitas vezes o aluno faz isso na escola, faz uso das necessidades na escola, banho. A escola, o ambiente escolar, convida profissionais como dentistas para ir lá ensinar o aluno escovação. Eu achei muito legal porque eu vi alguns colegas meus em ambiente escolar ensinando os alunos, dando aula de como comer com garfo e faca. Olha que legal. Então isso aí é dignidade. Assegurar a dignidade. Então tá aqui, olha. Nós temos aqui outro artigo, tá bom? Outro artigo que também é considerado uma norma programática, tá bom? Programática. O que é uma norma programática mesmo? Estabelece programas a serem seguidos. Ela não é a norma programática, ela não foi feita para ser instituída e falar, pronto, tá aí. Bom, uma norma programática. E diferentemente do que nós vimos antes do artigo 5º, né, da Constituição, bom? E alguns outros artigos, por exemplo, o artigo 14, trata ali dos direitos políticos. Então, normas programáticas, elas são diferentes das normas de eficácia plena, aquela que foi criada e já pode ser exigida. Bom, então aqui nós temos o nosso artigo 205. E agora, nós vamos lá para o artigo 214. Nós vamos para o artigo 214. Então, o que fala o artigo 214? Muito importante. E artigo 214 da Constituição Federal. Ó, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação. Então, aqui, esse artigo garante o PNE, né? Plano Nacional de Educação, de duração decenal, ou seja, a cada 10 anos, tá bom? Ele tem que ser atualizado, com o objetivo de articular um sistema nacional de educação em regime de colaboração. Então, vamos por parte aqui, ó. A lei,
É lei, olha. A sua prova pode cobrar aqui, ó, de você. Pode cobrar. Tentar te confundir, falando que é um decreto, falando que é um regulamento, não. A lei. A lei estabelecerá o PNE, Plano Nacional de Educação, com duração decenal, né? PNE, duração decenal. 10 anos. A cada 10 anos, ele tem que ser atualizado. E qual que é o objetivo? O objetivo é articular um sistema nacional de educação. Um sistema de educação nacional. Nacional. Professor, o que isso quer dizer? É como se houvesse, uma espécie de diretriz nacional de educação, de requisitos mínimos que a educação tem que seguir. Requisitos mínimos. Tá bom? Então, aí tá falando aqui, ó, em regime de colaboração. O que quer dizer regime de colaboração? Significa que eu tenho aqui, olha, a União dos Estados-membros, né? Ou seja, o Brasil em si. E a União, ela vai receber a colaboração dos estados, dos municípios, do Distrito Federal. Os estados membros da União, ou seja, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, os 26 estados, mais o Distrito Federal, eles têm que dar um embasamento, ou seja, eles têm que colaborar com a União aqui para definir as diretrizes. Ou seja, a União define as diretrizes e os estados, municípios e DF, Distrito Federal, eles vão colaborar para que isso aqui dê certo, tá bom? É como se a União fizesse um combinado. Como se a União falasse assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou criar isso aqui e vocês me ajudam a fazer dar certo. Bom? Então, essa colaboração ela é obrigatória, viu? Obrigatória, é uma colaboração obrigatória. Aí tem que objetivos, metas estratégicas e implementação para assegurar a manutenção do desenvolvimento do ensino em diversos níveis, etapas e modalidades. Muito interessante isso aqui, entendeu? Então, nós temos níveis, etapas e modalidades. Então, você vai analisar ali, por exemplo, ensino fundamental, ensino médio, o ensino superior, tá bom? Então, aqui nós temos as modalidades, por exemplo. Então, tem ali a EJA e por aí vai. Então, aqui, ó, olha esses princípios aqui, ó. Isso aqui você vai ter que saber de cócoras e salteado. Então, quais são os princípios? Olha, nós temos a erradicação do analfabetismo, entendeu? Então, a finalidade desse artigo 214 aqui, olha, é chegarmos a isso aqui, ó, erradicar o analfabetismo. O que significa erradicar o analfabetismo? Erradicar é acabar, é eliminar de vez. Conseguimos fazer isso da noite para o dia? Quando eu falo conseguimos, é o Estado em colaboração com o município? Não. É uma norma programática. Então, isso aqui é um programa a ser cumprido gradativamente. A gente não acaba com o analfabetismo da noite para o dia, não. Deus queira que um dia não exista mais pessoas que não saibam ler nem escrever. Tá bom? Então, olha, universalização do atendimento escolar. Bom, então, o atendimento escolar ele tem que ser universal. Não importa se a pessoa mora na roça, se ela mora na cidade, se uma pessoa mora em São Paulo e outra pessoa mora lá no interior do Vale de Jequitinhonha. O ensino ele tem que ser universal. É por isso que existe o transporte escolar. É por isso que existe a EAD, a educação à distância. Exemplo dessa aula aqui, olha, você pode assistir de onde você estiver. Ah, professor, e se eu não tiver internet? Basta você fazer o download da aula, baixar a aula e assistir onde e quantas vezes quiser. Universalização do ensino escolar. Então, do atendimento escolar. Melhoria na qualidade do ensino. Então, o poder público sempre tem que estar criando mecanismos, tá bem? Mecanismos para melhorar a qualidade do estudo. E olha só, pessoal, vou falar uma verdade. Pelo menos no estado de Minas Gerais, onde eu sou professor, vou dizer uma coisa para vocês. Existem muitos programas e projetos de qualificação do professor. Bom, a gente tem muita crítica a fazer ao governo. Não estou defendendo o governo A ou B. Mas a todo momento, no nosso e-mail institucional,
tem um curso de qualificação e capacitação do professor. Só não faça se a pessoa não quiser. Verdade seja dita, viu? Verdade seja dita. Então, a melhoria na qualidade do ensino. Formação para o trabalho, olha que legal. Então, os nossos alunos, eles têm que sair formados, capacitados para o trabalho. Professor, eles vão sair ninja no trabalho? Vão sair programadores? Vão sair dali enfermeiros? Não. Técnicos em enfermagem? Não. O ensino escolar, ele foi feito para garantir as diretrizes, para dar um norte para o aluno. É por isso que tem em uma sala ali, por exemplo, nós temos 40 alunos, tá bom? Nós temos 40 alunos. Mas nem sempre todos eles absorvem a informação da mesma maneira, tá bom? Então, tem um aluno que é mais desenvolvido que o outro. Então, quando isso acontece, o professor tem que ter essa assistência aqui, ó. Universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade de ensino. Aí nós temos aqui, ó, promoção humanística, científica e tecnológica do país. É por isso que hoje nós temos aí os itinerários, né? Para ensinar o aluno do ensino médio, por exemplo, a lidar com a informática, a lidar com o computador, tá bom? Então, promoção humanística, científica e tecnológica do país. Então, e aí, ó, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação com proporção do produto interno bruto. Então, peraí, vamos por partes, destrinchar esse inciso 6º, ó. Então, esse artigo 14, ele trata da PNE, tá bom? Do PNE do Plano Nacional da Educação. Tá bom, esse Plano Nacional da Educação, ele tem esses objetivos aqui, ó. Esses objetivos aqui, ó. Traçar objetivos, metas, estratégias para assegurar a manutenção e o desenvolvimento, ou seja, para chegarmos a esses princípios aqui, ó. Aí esse princípio 6º fala o seguinte, ó, que do produto interno bruto, do PIB, né? PIB. O que é PIB? É a soma, os professores de geografia, olha que me corrijam se eu estiver errado, mas é a soma de tudo aquilo que foi produzido na economia, entendeu? Por exemplo, o que produziu o setor agropecuário, o setor de metalurgia, o setor de prestação de serviços. Tudo isso aí é o produto interno bruto, tá bom? Então, parte desse PIB, ele tem que ser destinado aqui, olha, para a educação, bom? Esse PIB, ele pode ser um PIB federal, estadual ou municipal. Parte disso aqui, olha, tem que ser destinado à educação, tá bom? Então, eu encerro essa aula aqui falando para vocês que revisem essa matéria, revisem esse conteúdo, que ele é muito importante. Ele vai ajudar você demais na hora da prova, tá bom? Espero que você tenha entendido. Estudar é assim mesmo, tá bom? O sofrimento é temporário, mas o seu cargo é para sempre. E parabéns para você que chegou até aqui nessa aula. Você é um vencedor, viu? Passar no concurso, vamos dar uma festinha e você vai chamar o professor Patrick. É nóis. Tamo junto.